Bom, pessoal, o objetivo da aula de hoje é a gente discutir uma técnica chamada de Earned Value Management, ou a técnica de gerenciamento do valor agregado. Essa é uma das principais técnicas utilizadas no monitoramento e controle de projetos. Ela é uma técnica que foi criada por volta de 1967 pelo Departamento de Defesa americano para controlar custo e cronograma dos projetos. Ela é uma técnica que integra escopo, tempo e custo para medir o desempenho dos projetos e para prever o custo e prazo final dos projetos. Atualmente, nos Estados Unidos existem várias leis que obrigam os gestores dos projetos a utilizarem essa técnica em projetos de determinado valor, tá? Então, é uma técnica extremamente importante para monitoramento e controle de prazo, de custo, de escopo, e em função disso, ela já faz parte até da legislação americana. Bom, essa técnica é muito representada na forma de um gráfico conhecido como curva S. Tá? Nessa curva S, o eixo X ele normalmente representa o tempo para execução do projeto, o eixo Y representa os custos do projeto, e aí essa linhazinha verde que vocês estão vendo, ela é conhecida como curva S. Essa curva S ela é uma representação do custo acumulado para a execução do projeto em decorrer do tempo. Então, quer dizer, no final dessa curva S, nós temos dois elementos básicos da técnica de gerenciamento de valor agregado. Um deles é o orçamento para completar o projeto e o outro é o cronograma para completar o projeto aqui no eixo X. Então, o eixo X, o cronograma, aqui nesse caso, seria o caminho crítico, né, que é a maior extensão do projeto em dias, horas, etc. E aqui no eixo Y, eu tenho custo acumulado para a execução do projeto, custo acumulado de todas as atividades, ok? Então, aqui estão as baselines de custo e de prazo. Bom, se esse projeto está em execução, num determinado momento, nós queremos medir aí se o custo, o prazo ou a execução do projeto está acima ou abaixo do estimado, nós podemos traçar uma linha de corte aqui e com base nessa linha de corte, nós identificamos o valor planejado, tá? Então, o valor planejado, ele é a soma do valor planejado para cada atividade do projeto. Então, é um valor planejado acumulado. Então, esse é um elemento básico da técnica, que mede, então, quanto de trabalho deveria ter sido executado até o momento. Um segundo elemento básico que é utilizado pela técnica é o custo atual do projeto. Também é um valor acumulado de todas as atividades até o momento. Então, essa informação diz quanto foi gasto nas atividades realizadas no projeto até aquela data. Antigamente ele era conhecido como Actual Cost of Work Performed, ou custo atual do trabalho realizado. O anterior, o PV, ele era conhecido como orçamento de custo do trabalho agendado. Eu gosto muito de utilizar esses termos antigos. Atualmente o PMBOK ou o guia da técnica de EVM, eles utilizam só o PV, tá? Mas eu gosto muito desse termo antigo. Eu acho que o termo antigo era bem sugestivo. Então, e por fim eu tenho o EV. O EV, ele diz para você quanto que foi o custo do trabalho realizado até a data. Sendo um pouco mais preciso, tá? Eu acho que esse termo ele é meio confuso de ser entendido, tá? Eu vou comparar de novo esses três elementos aqui. Supondo que o projeto nosso tenha um orçamento previsto de R$ 100.000, e supondo que a cada R$ 1.000 que eu executo aqui, isso corresponde a 1% do trabalho realizado, tá? Então, eu tenho duas questões aqui. Se num determinado momento o meu PV era de 20.000, isso significa que até o momento, até a data de corte aqui, eu deveria ter executado 20%, o equivalente a 20% do projeto. No entanto, eu posso ter executado o equivalente a 60%, por exemplo. O que me indicaria esse percentual executado é o próprio EV, tá? Então, o EV poderia me indicar aqui uma execução de 60% do projeto, mas, no entanto, eu gastei só 30.000, por exemplo. Então, isso indicaria que eu estou abaixo do orçamento e
ou seja, eu gastei menos do que eu estimei gastar até o momento. Eu tinha estimado gastar, por exemplo, nesse cenário 60 mil, no entanto, eu gastei realmente 30 mil para executar o equivalente a 60% do projeto. Então, é isso que o EV me diz, tá? Então, antigamente ele era chamado de orçamento de custo do trabalho executado, tá? Por isso que eu gosto de usar o termo antigo também. Então, orçamento de custo do trabalho executado, esse aqui é o orçamento de custo do trabalho planejado ou agendado, e esse aqui é o custo real do projeto. Isso aqui é o que eu realmente gastei, isso aqui é o que eu fiz, é o custo do que eu fiz. Então, eu fiz mais, nesse cenário aqui, eu fiz mais do que eu havia planejado para a data. Bom, aí nós temos, então, algumas medidas que eu chamo de medidas básicas também. A variação de custo, por exemplo, ela identifica a diferença entre o valor agregado do projeto e os custos reais até uma determinada data. Então, ele responde à questão se eu estou acima ou abaixo do meu orçamento, tá? Então, a variação de custo ela é dada pelo valor agregado menos o custo atual do projeto. Perceba que, especificamente nesse caso aqui, eu tenho uma variação de custo positiva. Uma variação de custo positiva significa que meu projeto gastou menos do que eu tinha estimado gastar para executar esse montante de atividade. Tá? Apesar de eu ter estimado que eu gastaria, por exemplo, 20 mil no momento, eu gastei 30, mas ainda assim, esses 30 mil me deixam abaixo do orçamento do projeto, porque eu executei mais do que os 20% que eu tinha estimado. Eu executei aproximadamente 60%. Estou chutando esses valores, tá, pessoal? Graficamente eu vejo que eu estou abaixo do orçamento, mas eu não tenho valor exato aqui porque eu estou chutando, só estou fazendo um exemplo fictício. Ok? E aí nós temos, então, um dos indicadores mais importantes da técnica, que é o Cost Performance Index. Ele é o indicador de desempenho de custo e ele é dado pela razão ou pela divisão, né, do valor agregado pelo custo atual do projeto. E ele responde à questão de quão eficientemente nós estamos usando os nossos recursos. Então, a projeção de custo de um projeto após o início da sua execução normalmente é dado pela divisão desse orçamento no término aqui pelo indicador de desempenho de custo. Então, se eu tenho esse indicador aqui, que é dado pela divisão do EV pelo AC, eu gero esse indicador e eu posso fazer uma projeção de custo em cima dessa linha azul aqui, que vai me mostrar quão acima ou abaixo do orçamento eu vou finalizar o projeto. Ok? Bom, aí nós temos então a variação de cronograma, que identifica a diferença entre o valor agregado do projeto e o valor planejado até aquela data, e ele diz que nós estamos acima ou abaixo do cronograma. Tanto essa medida do Schedule Variance quanto o Schedule Performance Index, ou indicador de desempenho de cronograma, eles são questionados pela literatura. Existem alguns erros conceituais nessa técnica, especialmente quando o projeto se aproxima do fim da sua execução. Né? Se o projeto estiver atrasado, já tiver passado da data dele ter sido finalizado, essa equação vai tender a zero, porque o EV no final do projeto é igual ao PV. Tá? Então, quer dizer, você vai executar o projeto, essa linha do EV ela vai só até aqui. Então, no final da execução do projeto, o EV é igual ao PV, então um menos o outro vai dar zero, ele vai indicar que a variação de custo está zero ainda, desculpe, que a variação de cronograma está zero ainda, que essa variação, que esse EV só atinja esse ponto aqui um pouco mais à frente, aqui, por exemplo. Tá? Então, existem algumas técnicas reportadas na literatura que resolvem esse problema. Uma delas é conhecida como Earned Scheduling. Ok? Bom, aí nós temos então o indicador de desempenho de custo, tá? Ele é dado pela divisão do EV pelo PV e ele diz quão eficientemente nós estamos usando nosso tempo. E aí, mais uma vez, como eu falei, ele tem um probleminha conceitual em alguns tipos de projetos, especialmente quando o projeto está no final da sua execução e está atrasado. Tá?
Um outro indicador interessante é o percentual completo, ele indica o quanto de trabalho do projeto já foi completado e ele é dado pelo EV dividido pelo BAC. Então, isso aqui é o tanto de trabalho que foi realizado, por exemplo, no caso fictício que eu coloquei para vocês seria 60 mil, dividido por 100 mil, então isso dá 60% do projeto já executado, ok? E aí nós começamos as partes mais interessantes da técnica, que são as projeções de prazo, de custo e a medida da variação do quanto é necessário ainda de prazo a mais ou de custo a mais para finalizar o projeto. Então, o time at completion, o tempo, o prazo para encerrar o projeto, ele é uma projeção do cronograma do projeto com base no desempenho da equipe e no indicador de desempenho de prazo. Tá? Então, ele diz quando provavelmente nós iremos finalizar o projeto. A equação mais utilizada é essa aqui, que é a divisão da baseline de cronograma pelo indicador de desempenho de custo. Então, essa divisão faz prover uma projeção do prazo para finalizar o projeto. É claro que isso aqui, esse gráfico, conceitualmente, ele não está correto, né, dado que nós executamos mais do que o que havia sido previsto no momento. Então, a tendência é que essa projeção aqui fosse menor e não maior do que o cronograma. Né? Então, o correto seria que essa linha vermelha tivesse antes da verde, que ele atingisse 100% antes que o projeto fosse finalizado adiantado, tá? Segundo essas informações. Mas isso aqui é só um desenho para vocês entenderem a técnica, ok? E aí nós temos o atraso para completar. Esse atraso para completar ele pode ser um valor positivo ou negativo também, né? Então ele mede, ele é dado pela variação entre a projeção de prazo para completar e a baseline de prazo, tá? Então um valor negativo para esse DAC aqui significa que o projeto vai se atrasar para ser executado. E uma variação positiva desse valor, ou melhor, corrigindo, uma variação positiva indica que o projeto vai atrasar e uma variação negativa indica que o projeto está adiantado, tá? E aí, por fim, nós temos a projeção de custo, que é o Estimate at Completion. Então, ele é dado pela divisão, a principal maneira de se calcular é dado pela divisão do orçamento no término, que é o BAC, pelo indicador de desempenho de custo. Então, isso aqui dá uma projeção de custo. Ele te diz quanto vai custar o projeto no final da sua execução. Mais uma vez, isso é só um desenho ilustrativo, tá? Nesse caso aqui, que nós estamos abaixo do orçamento, provavelmente o projeto seria finalizado com custo abaixo do orçado, tá? Provavelmente essa linha azul aqui bateria mais ou menos num ponto, por exemplo, aqui. Nós teríamos um custo abaixo do orçado. Com base no EAC e no BAC, eu posso calcular a variação de custo para completar. Ele é dado pela diferença entre o custo inicial do projeto, o orçamento inicial, que é o BAC, e a estimativa de custo para completar, que é a projeção de custo. Então, uma variação negativa desse valor indica que o meu projeto vai custar mais caro do que o estimado. E uma variação positiva significa que o meu projeto vai custar menos do que o estimado. Ok? Aí nós temos uma outra medida chamada estimativa para completar, que ela mede o valor adicional esperado para completar o projeto. Ela diz, então, quanto que ainda resta para ser gasto no projeto. Então, ela é dada pela estimativa para completar, que é a projeção, menos o que já foi gasto. Tá? Então, ela mostra quanto a mais ou a menos do que o estimado, ou melhor, quanto ainda resta para ser gasto no projeto. Ok? Bom, eu vou ficar por aqui e as outras medidas a gente vai ver num vídeo um pouco mais curto na próxima aula. Um abraço e até logo!